Olá, nono ano. Nós vamos falar um pouquinho novamente sobre essa atividade que eu pedi para vocês. E é o mesmo assunto da semana passada, notação científica. Como eu já falei, é uma coisa que vocês já conhecem, já trabalharam, mas é bom sempre a gente recordar porque ela se usa muito, principalmente no campo das ciências, então é bom a gente sempre estar sabendo, tá? Bom, a primeira atividade é a 4.1. Ela vai falar para vocês completar o quadro com os valores que estão faltando. Você pode observar que na linha de cima estão as potências com expoentes inteiros e na segunda os resultados dessa potência. Essa atividade aqui que eu passei para vocês, 4.1, 4.2, 3 e 4, ela não tem na apostila de vocês, então vocês vão ter que fazer no caderno. Como eu coloquei lá no grupo, não precisa copiar as atividades, você pode pôr só a resposta, tá? Se você puder imprimir, você já faz direto na folha e depois cola no caderno. Bom, então voltando à nossa atividade, vocês podem perceber aqui que eu tenho 8,3 vezes 10 elevado a 2. Então, como que fica? Esse 2 aqui significa que eu tenho uma potência de 10 elevado a 2, eu tenho um 100. Então, 8,3 vezes 100, ele vai dar 830. O que significa para nós? Que essa vírgula ela vai andar duas casas para a direita. Então, ela vai ficar 830. Agora, você tem aqui um número 0,000023, né? Como eu estou trabalhando com notação científica, eu tenho que ter uma casa na unidade. Uma casa na unidade, aqui eu só tenho 0. A primeira casa que aparece que é válida é o 2. Então, vai ser 2,3 vezes 10, tá? Mas como que eu sei é elevado a quê? Primeiro, ele tem um número menor do que 1. Se é menor do que 1, significa que aqui ele vai ser um expoente negativo, tá? E significa que essa minha vírgula, ela vai andar até o 2, ó, até o 2, 2,3, até o 2, ela vai ficar aqui no meio do 2 e do 3. Então, eu vou contar quantas casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela vai ficar menos 5. 10 elevado a menos 5, certo? Bom, aqui você tem o contrário, você tem 3 vezes 10 elevado a menos 5 e você vai escrever ela por extenso. O que acontece aqui? Eu tenho menos 5. Esse menos 5 significa que eu vou ter um número menor do que 1. Então, quando o expoente negativo é menor do que 1. Então, isso significa que eu preciso de 5 casas depois da vírgula, sendo que esse número tem que ser menor do que 1. Então, vou colocar o 0, vou colocar a vírgula e vou contar 5 casas, incluindo 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e o 3. O 3 é a minha quinta casa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso daqui é o 3 vezes 10 elevado à quinta, escrito por extenso. Bom, os outros vocês vão completar agora, tá? 4.2. Escreva os números abaixo em notação científica. Isso daqui é bem simples, é bem fácil da gente fazer, né? Por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, ó. 2,2. Então, o que acontece no 2,2 aqui? Esse número aqui, ele vai sair daqui e vai para cá. Ele vai andar uma casa. Só que eu tenho um número pequeno, não tenho? Então, ele vai andar uma casa e ele vai ser menos 1, tá? Por quê? Porque eu andei uma casa para a direita. 10 elevado a menos 1 vai ser 1/10. Se eu dividir 2 por 10, eu vou ter 0,2. Então, para eu transformar isso daqui numa potência, numa notação científica, eu vou andar com essa vírgula para cá. Andando com essa vírgula para cá, ele vai dizer para mim que eu tenho um número, uma notação científica, onde eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Bom,
Aqui, por exemplo, vamos pegar aí 3,3400. Eu quero escrever notação científica. Para eu escrever notação científica, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter uma casa só na unidade. Então, essa é a minha unidade, eu vou pôr uma vírgula e o 4 vai vir para cá. Preciso pôr os zeros? Não há necessidade. Por quê? Porque depois da vírgula, os zeros é a mesma coisa que nada, ele perde o valor. Então, eu posso deixar 3,4 vezes 10, só que, olha o que aconteceu, a minha vírgula está aqui. Eu andei 1, 2, 3 casas. Então, elevado a 3 positivo. Por que eu sei que é 3 positivo? Porque ele ainda é um número, mesmo que eu tenha transformado ele numa notação científica, ele ainda é um número maior do que 0, tá? Então, eu sei que ele é positivo. Então, ele andou 1, 2, 3 casas, 10 elevado a 3. Aqui na 4.3, ele fala para você que na química e na física existem valores que fazem parte do dia a dia desses profissionais. E aí ele pede para você escrever esse número em notação científica. Eu já até escrevi aqui porque ele é bem grande, né? Então, você tem um número, ó, 0,0000 e esse número aqui. O que eu faço? Eu escrevo o número 1, eu coloco uma vírgula e eu escrevo os números que ele tem aqui. Como é um número menor do que 1, eu sei que o meu expoente é negativo. Aí eu conto quantas casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3, 21. 22, 23, 24. Então, eu tenho que esse número aqui é elevado a 10 menos 24, certo? Aí você vai fazer no restante aqui. Então, sempre vai, nesse caso, 1, esse número aqui, vezes 10 elevado a quanto? Você vai contar também quantas casas tem. 9,1091 vezes 10 elevado a quanto? Depende de quantas casas tem. Lembrando sempre que essas casas serão com expoentes negativos, porque são menores do que 1, tá? Bom, aí vem uma atividade bem interessante aqui que fala para vocês de propriedade de potência. Então, o que nós vamos lembrar? Vamos só lembrar aqui embaixo, ó. Quando eu tenho bases iguais a 3, por exemplo, vezes a elevado à quarta potência, a minha base é igual, eu conservo a base e somo os expoentes, tá? Quando as bases são iguais e elas estão sendo divididas, eu conservo a base e subtraio o expoente. Isso daqui a gente trabalha lá no sexto ano, no finalzinho do sexto ano, no sétimo ano, tá? Então, isso daqui são propriedades de potência. E é o que vai acontecer aqui nessa atividade. Bom, vocês podem fazer a conta aí e perceber que 3 dividido por 4, ele vai dar 0. Vou colocar um 0 aqui, vai dar 7. 7 vezes 4 é 28. 29, 30, faltam 2. Vou colocar um 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, 3 quartos e 0,75 é a mesma coisa. Então, isso daqui é a mesma base. Então, como que eu posso escrever? Ó, posso tanto escrever na fração como no decimal. Vou escrever aqui na fração. 3 quartos, né? Coloco uma base só, vai ser 5 mais, abro parêntese, 62. Por que eu abro parêntese? Porque todo número negativo sempre tem que ficar dentro do parêntese. É uma maneira que você tem para observar, para te dar um alerta que aquele número é negativo. Mais vezes menos é menos, então eu vou ter 3 quartos igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, então eu vou ter 3 quartos elevado ao cubo. 5 menos 2, 3. Então, aqui eu terminei minha atividade, tá? Olha aqui o que vai acontecer, você já tem base igual, certo? Essa base já é igual.
Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou somar isso desculpa, eu vou subtrair esse desse daqui. Por que eu vou subtrair? Porque eu tenho um sinal aqui, ó, um sinal de divisão. Então, vai ficar 5 elevado a m mais 2 menos m menos 1. Vou adiantar aqui, depois vocês terminam. 5 elevado m menos mais 2. Regra de sinal, menos vezes mais, dá menos m. Menos vezes menos dá mais 1. Agora, você tira o parêntese e resolve. A minha base continua 5, eu não mudo a minha base. E você vai ter m mais 2 menos m mais 1. M menos m, quanto que dá? E 2 mais 1, quanto que dá? Tá bom? Agora termina. Bom, agora você tem aqui na letra C. Na letra C, você tem um pouquinho diferente. Ele tá 1/2 vezes 16 sobre 1/4 elevado ao cubo também, tá? Mas e daí? O que eu poderia fazer aqui? Vamos pensar no seguinte, ó, vamos pensar numa estratégia que eu posso imaginar, né? O que é o 16? O 16 é 32 sobre 2. Ou posso... eu acho que vai ter que fazer essa daqui mesmo. Nessa daqui a gente vai ter que desenvolver. Não vai ter como a gente fazer dessa forma aqui. A gente vai ter que desenvolver. O que eu vou ter aqui, ó? 1/2 elevado ao cubo. Eu vou ter 1/8 vezes 16. O que eu fiz aqui? Eu já desenvolvi a potência, tá? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, vezes 16. E aqui também, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24. Vai dar 64. Então, 1 sobre 64. Nesse caso, não dá para a gente trabalhar com isso daqui, porque as potências, ó, aqui as bases eram iguais. Aqui a base é diferente. Então, eu posso fazer isso daqui. 1 vezes 16 dá 16. Então, eu vou ter 16/8 sobre 1/64, tá? 16 por 8 dá 2. Então, eu vou ter 2 dividido por 1 sobre 64. Agora que vocês podem terminar, tá bom? Lembra lá, pesquisa, procura saber como que a gente faz uma divisão de fração. É só vocês lembrarem e terminar, tá? Vocês têm até sexta-feira para fazer as atividades. Me manda pelo WhatsApp. Nós estamos tentando organizar o Classroom, só que por enquanto, para mim, o 9º ano só aparece com 4 alunos. Eu estou tentando modificar isso daí para mandar direto por lá, para que vocês façam direto por lá. Mas por enquanto a gente ainda eu não consegui, o professor Rogério está ajudando, o professor José também, mas a gente não conseguiu ainda, então a gente está acertando. Acho que até no fim da semana a gente consegue fazer tudo pelo Crasum. Quando tiver tudo pronto, eu já vou mandar essa atividade para lá também para vocês fazerem, certo? Bom, gente, se tiver dúvida, me pergunta, tira a dúvida, pergunta no grupo, me pergunta particular, mas não deixa de fazer. Não deixa também de acessar o link, aquele link está sendo como uma avaliação para vocês. Eu vou juntar todas as notas depois e dar uma média no final. Tudo bem? Então tá certo. Qualquer coisa, conversa comigo no particular ou lá no grupo, tá bom? Tchau, fica com Deus.